Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 5 de maio, quarta-feira, da quinta semana da Páscoa. A antífona de entrada entoa para nós o sentido para acolhermos melhor a palavra de Deus. E se encontra no Salmo 70, versículo 8 e 23. Que o vosso louvor transborde de minha boca, meus lábios exultarão cantando de alegria, aleluia. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora, como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesta quarta-feira, nós resgatamos ou revisitamos o Evangelho de domingo, do quinto domingo da Páscoa. Jesus que se apresenta a cada um de nós como a videira verdadeira. É importante percebermos que no Evangelho de hoje nós temos duas realidades muito distintas, se fôssemos separar. Os 3 primeiros versículos mostram uma realidade de relação, ou seja, a relação do Pai para com o Filho, Jesus que é a videira e o Pai o agricultor, e a relação dos discípulos para com o Mestre. Nós, segundo Jesus Cristo, somos os ramos que devemos estar ligados a Ele para produzir bons frutos. Então, Jesus diz: todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Então, esta realidade de que quando o ramo não está dando fruto, consequentemente ele está doente ou está para morrer. Então, o que o Pai faz diante disto? E não digo aqui da morte corporal, mas da pior morte possível, da morte espiritual, da falta de amor, da falta da graça, de viver exclusivamente para o pecado. O Pai corta, ou melhor, poderíamos até dizer, não é o Pai que corta, mas o próprio ramo se afasta e acaba se amputando da videira. No entanto, a videira que está produzindo fruto, segundo o próprio Senhor, ela é limpa, para que dê mais fruto ainda. E é bonito perceber que Jesus, ele diz:
vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. A palavra, amados irmãos e irmãs, o Evangelho é para nós a graça que purifica, que limpa e nos permite dar bons frutos. Se nós olharmos para esta realidade, quando Jesus, no Evangelho de São João, na ceia, vai realizar o gesto, o ato de lava-pés, Pedro diz a Jesus que ele não permitiria que Jesus o lavasse. Vós vais lavar os meus pés? Jesus diz que iria e ele diz, não, os meus pés nunca lavarás. E então Jesus diz, se eu não lavar vossos pés, não terás parte comigo. Pedro, como é exagerado, acaba dizendo, então não lave somente os meus pés, mas banhe a minha cabeça e todo o meu corpo. Então Jesus diz, aquele que está limpo não precisa banhar-se. Ou seja, aqui então nós encontramos sentido para aquela afirmação de Jesus. A palavra de Jesus limpa, purifica, e os discípulos, melhor do que ninguém, os apóstolos, estavam unidos a esta palavra, a palavra encarnada que é o próprio Cristo. Por isso estavam limpos, estavam sendo purificados. Detalhe, somente é limpo e purificado aquele que se permite viver isto, porque Judas Iscariotes também estava unido a Cristo e vem posteriormente traí-lo. Como então devemos viver a realidade para que possamos estar unidos, sermos limpos em Cristo e assim dar bons frutos? Do versículo 4 até o versículo 7, nós vamos ouvir, amados irmãos e irmãs, por diversas vezes São João empregando o verbo permanecer. Nós devemos estar com o Senhor. E é bonito perceber que, quando nós fazemos este movimento, quando nos doamos a graça de dedicar o nosso precioso tempo ao Deus da vida, nós percebemos que não somos nós que estamos com Deus, mas desde sempre é Deus que está conosco. O permanecer nos leva à graça de compreender e tomar consciência disto constantemente. Portanto, peçamos ao Senhor esta graça de estar sempre unido a Ele. Estamos no mês mariano e todo mês mariano é dedicado, portanto, à graça de termos como referência a Mãe de Deus e nossa. Gostaria no dia de hoje refletir brevemente o quarto e o quinto dia. Quarto dia, a morte. Estás sempre prontos. Somos capazes de compreender os nossos dias de trabalho, de divertimento, de prazeres, de política, de esportes, de televisão e de internet. Vivemos amarrados e desorientados pelas tensões do lucro, do prazer, do sucesso. E nem nos preocupamos que, no entanto, estamos indo lá onde todos são encaminhados para a eternidade. E as realidades terrenas, os afazeres temporais, a saúde do corpo, as coisas materiais nos escravizam, nos adormecem em uma letargia espiritual que pode ser fatal. Jesus nos recomendou muitas vezes no Evangelho de nos fazermos achar acordados espiritualmente e operosos para o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles servos que o patrão, em sua chegada, encontrar acordados. Para este quarto dia, o autor propõe os seguintes votos: oferecer o dia pelos moribundos, viver como se fosse o último dia de vida, ler e meditar a parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, versículo
1 a 13. No quinto dia, nós, junto à Mãe de Deus e nossa, refletimos então sobre o tema o juízo de Deus. A quem recorreremos? O juízo de Deus somos nós mesmos a prepará-lo com a nossa vida. Qual será a nossa vida? Tal será o juízo de Deus. Cada um será réu segundo a própria obra. Diz-nos Jesus, Mateus 16, versículo 17. Mas se a vossa obra não tiver sido conforme o Evangelho, ou seja, tudo por amor a Jesus e aos irmãos, Mateus 25, 31, 46, a quem poderemos recorrer naquele átimo que será fulminante como um piscar de olhos? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. E antes e agora devemos providenciar em obter um juízo de salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. É o tempo da misericórdia. Desde quando estamos em vida, podemos obter abundância de misericórdia recorrendo a Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia, como a invocamos na Salve Rainha. E será uma graça especial se nos extremos tormentos da vida podermos a ela recorrer, indo com confiança ao trono da graça para obter misericórdia. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16. São Maximiliano Maria Kolbe dizia que até se tivéssemos já um pé no inferno, se invocarmos a Imaculada, ela nos obterá a salvação eterna. São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, no leito de morte, na sua agonia, sofreu assaltos do demônio. Se viu agitado. O confessor o abençoou e pensou que quisesse mudar de posição. Não, murmurou o santo. Procurou a imagem de Nossa Senhora. A imagem estava sobre o leito, mas entre as pregas da coxa. Logo a viu, ele ficou sereno, olhou-a com amor e disse: Mãezinha, mais depressa. Também São Camilo de Leles, no leito de morte, foi assaltado pelas lembranças de culpa cometidas na sua desordenada juventude. O santo mandou trazer um quadro da cruz com Nossa Senhora das Dores aos pés e, com ardente paixão, rogou à Virgem das Dores de clamar por ele. Morreu contemplando serenamente a Mãe das Misericórdias. Que nos seja permitido apresentar-nos ao juízo de Deus, contemplando a Mãe Celeste. Os votos para o quinto dia. Pergunta-nos sempre: como gostaria de achar-me diante do juízo de Deus? Rogar a Nossa Senhora para que nos prepare para o juízo de Deus. Meditar Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46 e fazer atos de caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.